Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química com Potássio. Eu, professor João Castro, trazendo mais um assunto de química para vocês. E hoje vamos aprender sobre substância simples e composta. Pessoal, substância é um tipo específico de matéria com propriedades características. Ela consegue manter suas propriedades químicas, né? Então você tem ali substância. Essas substâncias elas podem ser caracterizadas ou classificadas, né, como substâncias puras, em contrapartida, substância impura que chamaremos de mistura, tá? Objeto de estudo das próximas aulas aqui. Então, a substância pura, ela pode ser simples, substância pura é simples, ou pode ser substância pura composta. Então, você precisa saber diferenciá-las quando é uma substância simples ou uma substância composta, pessoal, bem fácil. Mas antes disso, vamos observar aqui alguns detalhes sobre notação química, beleza? E sua interpretação. Olha só, pessoal, quando nós vemos somente o símbolo químico, aqui ó, N, isso significa que nós temos um átomo do elemento nitrogênio, tá? É a representação de um átomo do elemento nitrogênio. Quando nós temos esse 2 na frente do N, eu estou falando que eu tenho dois átomos do elemento nitrogênio. Então você observa que o 1 ele não precisa ser expresso, né? É facultativo. Beleza? Então, ó, quando nós temos esse 2 do lado direito, lembra que no primeiro caso ele estava no lado esquerdo. E aí ele dizia que nós tínhamos dois átomos do elemento nitrogênio. Aqui nesse caso, quando ele está do lado direito, abaixo subscrito, significa que esse N2 representa uma molécula da substância simples nitrogênio. Tá bom, pessoal? Então aqui nós já temos uma molécula. Nesse caso aqui do HNO3, olha só, nós temos uma molécula, tá? Aqui, ó, uma molécula, beleza? Do composto nitrato de hidrogênio, pessoal. O que significa? Que nós temos aqui, nesse caso, esse 4 na frente, nós temos 4 moléculas do composto do nitrato de hidrogênio. Ok? Agora, vamos explorar mais com esse exemplo que eu coloquei. Vou trocar a cor aqui, vou colocar um azul escuro. Olha só, pessoal. Aqui, este número que vem à frente, ele se chama coeficiente. Coeficiente estequiométrico. Estequiométrico, tá? Anota aí. Esse coeficiente estequiométrico, ele diz a quantidade da substância. Então, quando ele vem à frente, representa aqui uma quantidade disso aqui tudo, certo? Então, ele toma esse C2H4 como uma unidade. Então, eu posso falar que aqui eu tenho duas moléculas de C2H4, certo? Beleza. Agora, pessoal, quando nós temos esses números que vêm à direita do elemento químico, nós chamaremos eles de, olha só, vou puxar para cá, vou puxar para cá. Nós chamaremos eles de índice. De índice. Então, esse índice ele vai representar a quantidade de átomos. Ó, quantidade, QTD, de átomos daquele elemento. Tá? Então, acho que eu estou escrevendo em cima de mim aqui, atrás de mim, né? Então, vou colocar aqui, ó, quantidade de átomos daquele elemento.
certo? Então, ó, aqui significa que eu tenho 2 átomos de carbono, eu tenho 4 átomos de hidrogênio para cada molécula. Então, pessoal, o que nós podemos dizer então, concluindo aqui, que este número 2 aqui multiplica esse e multiplica esse. Eu posso dizer que em uma molécula de C2H4, eu tenho um total de 2 carbonos e 4 hidrogênio. Então, em duas moléculas, que é o caso aqui, ó, eu tenho 2 carbonos e 8 átomos de hidrogênio. Beleza, galera? Entendeu como interpretar esses dados? Agora vamos seguir, pessoal. Substância pura simples também é chamada de substância elementar. Pessoal, nessa classificação, a substância é formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento, beleza? Então aqui você já sabe. Aqui, ó, só tem um elemento químico, ó, nitrogênio, mas tem 2 átomos de nitrogênio. Aqui só tem um elemento cloro. Aqui você tem um elemento oxigênio, 3 átomos de oxigênio. Você tem um elemento alumínio, um elemento zinco e etc. Então, aquele que só tem um elemento químico é a famosa substância simples. E a substância composta, pessoal? É quando você combina 2 ou mais elementos químicos, ou seja, elementos químicos diferentes. Então, na substância composta, você tem 2 elementos ou mais. Por exemplo, H2O, você tem o hidrogênio e o oxigênio. CO2, você tem o carbono e o oxigênio. NaCl, você tem o sódio e o cloro. H3PO4, ácido fosfórico, você tem o hidrogênio, o fósforo e o oxigênio. Certo? Então, todas estas são substâncias compostas. Então, finalizando, pessoal, substância simples, somente um elemento na fórmula. Pode ter vários átomos daquele elemento, como um índice. Substância composta, 2 ou mais elementos na sua fórmula. Viu só como é fácil? Então, se você aprendeu, já deixa seu joinha aqui, né? Se você é novo, se inscreve no canal, assista mais outras aulas que tem aqui disponível para vocês, aulas completinhas. E eu fico por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Fui.